Boa noite a todos. Essa é a nossa aula do dia 10 de junho de 2020. Na aula de hoje a gente vai fazer a resolução do exercício da semana passada, né? Na semana passada a aula foi muito produtiva, a gente tratou a respeito de rescisão contratual, mas não foi possível fazer a resolução. Então hoje a primeira parte a gente vai fazer a resolução desse exercício, né? Antes de iniciar a gravação, eu já mostrei no sala de aula onde estavam os arquivos com Excel, né? Para quem está assistindo essa aula no momento posterior, né? Eu informo que no sala de aula tem, né, uma planilha Excel com os cálculos, tem alguns arquivos também com a resolução em PDF. A gente vai mostrar aqui na nossa aula de hoje, mas esse material está todo disponível para vocês, tá? O exercício não tem o gabarito, então eu vou precisar que daí vocês, né, quem está assistindo no momento posterior, acompanhe para saber qual que é o gabarito, tá bom? Então tá, vamos começar então a primeira questão de 13 questões, né? Diz assim, ó, essas primeiras questões, as primeiras 9, elas são teóricas, né, mas relacionadas ao tema. Então diz assim, ó, o empregado pode considerar rescindido seu contrato de trabalho e exigir a indenização devida quando empregador, né? Então, ele quer justamente entender qual que é uma situação onde há, né, uma rescisão indireta, por exemplo, né, ou há uma falta grave do empregador, ele pode considerar seu contrato de trabalho rescindido. Eu vou ler todas elas, né, e daí a gente conversa. Então, deixar de fornecer os equipamentos de proteção individual imprescindíveis ao tipo de trabalho executado, né? Realmente, isso aqui é uma falta grave por parte do empregador, tá? Então, já até adiantando, essa aqui, ela com certeza é a resposta, né, a ser assinalada. Mas vamos ler quais são as demais. A B diz assim, ó, exigir que cumpra o regulamento da empresa. Beleza, né? Ele deve exigir, isso aqui não seria motivo da rescisão aqui. Letra C, conceder férias no período que melhor atenda aos interesses da empresa. Vimos também, quando trabalhamos a respeito das férias, né, que quem decide pelo melhor momento para que o funcionário tire as férias é justamente o empregador, né? Cabe ao empregador decidir qual que seria o momento, né? Tem algumas situações, que é o caso de ser um estudante, né? Aí vai se buscar que ele vá tirar junto com o período que coincida ali com das férias escolares, tá? Mas a decisão é do empregador. Determinar a transferência do local de trabalho em razão de mudança de endereço da empresa. Sim, né? E determinar sua reversão ao cargo anteriormente ocupado após deixar o exercício de cargo de confiança. Então, a resposta da questão número 1, até imagino que vocês com certeza acertaram, né? É letra A. A questão de número 2. A número 2 diz assim, ó, em relação ao instituto jurídico denominado aviso prévio, as normas de consolidação das leis do trabalho estipulam que, né, a respeito do aviso prévio, a parte que, sem justo motivo, quiser rescindir o contrato por prazo determinado, deverá avisar a outra da sua resolução com antecedência mínima de 30 dias. O que nós vimos na aula do dia 3? A gente viu o seguinte, que o empregado, no momento que ele solicita, ele diz assim, olha, não quero mais trabalhar, né, estou pedindo a minha saída, né? Ele também deve cumprir o aviso. Por quê? Porque a ideia é que o empregador tenha tempo hábil para botar uma outra pessoa no seu lugar, né? Ele não chega simplesmente na sexta-feira, no final do dia, né, e diz assim, ó, segunda não venho mais, né? Se acontecer uma situação dessa, o empregador vai descontar do saldo que o empregado vai ter para receber, tá? O que acontece aqui na alternativa A? É o seguinte, o empregado, ele dá o aviso de 30 dias. Só que o empregador, ele tem que dar o aviso, e esse aviso ele vai ser contado, que nem a gente viu num quadro na aula passada, conforme o tempo de serviço que esse empregado possua. Por quê? Porque é o entendimento seguinte, que quanto mais tempo ele tiver dentro da empresa, dentro da organização, mais difícil é a sua recolocação no mercado de trabalho. Então, pode chegar, né, um aviso de 30 dias até um prazo de 90 dias de aviso prévio, ou seja, o empregador diz assim, ó, infelizmente, né, gosto de você, mas não quero mais,
né, não quero mais, estou despedindo sem justa causa, ok? Ok. Se ele tiver bastante tempo de casa, né, ele pode vir a chegar a ter até 90 dias de aviso prévio. Então, assim, não é qualquer um que vai dar 30 dias. O empregado vai cumprir o aviso de 30 dias, né? Ou ele vai, né, trabalhar durante 30 dias. Agora, se for o empregador que tiver interesse na dispensa, né, sem justa causa, esse prazo pode ir de 30 a 90 dias. Então, a A está errada. B, o horário normal de trabalho do empregado durante o prazo do aviso e se a rescisão tiver sido promovida pelo empregador, será reduzido de 2 horas diárias sem prejuízo do salário integral. Perfeito, tá? Então, a ideia é o quê? É que o empregado ele tenha, né, ele saia um pouco mais cedo para que ele consiga uma outra oportunidade de trabalho, né? Então ele pode, né? Ou ele vai optar por ter 2 horas a menos, ou ele trabalha a mesma jornada de trabalho, só que daí depois lá no final ele tem os 7 dias, né? Que daí 7 dias ele tem para ele buscar uma outra oportunidade de trabalho. Se for o empregado que pedir a demissão, ele não vai ter a redução da jornada de trabalho, tá? Isso é bem interessante. Já tive um colega, amigo meu, que ele pediu a conta e ele pensou assim, vou ter a minha jornada reduzida, porque ele já estava com outra coisa engatilhada, né? Aí o empregador falou, olha, infelizmente não, né? Se você pede para sair, né, você vai cumprir a sua jornada normal, tá? Aqui a resposta B está certa, certíssima, tá? Aí depois, a letra C, será proporcional pela metade na despedida indireta, salvo se houver ajuste em contrário. Não é proporcional pela metade. A rescisão indireta é o quê? O empregador cometeu uma falta grave que seria a mesma situação de uma dispensa sem justa causa, tá? Então ele vai receber o aviso normal. Está errada a C. A letra D, a falta de aviso prévio por parte do empregador dá ao empregado o direito aos salários correspondentes ao prazo do aviso, sem a integração do período no seu tempo de serviço. A parte final ali, sem a integração do período, está errada, tá? Por isso que a letra D está errada. E a letra E, o empregado que cometer falta grave, por desídia, considerada como justa para sua rescisão, durante o prazo de aviso prévio, não perde o direito. Não existe, né? Imagina, aí o empregado ia pintar e bordar. Na verdade, não. A letra E também está errada. Então, a 2, a resposta é a letra B. Vamos para a questão 3. Após ter dispensado o empregador Glauber, que trabalhou na empresa por 8 anos, Flecha de Ouro Transportes Limitada, né, resolve reconsiderar o aviso prévio, informando ao empregado que, em razão disso, o contrato de trabalho permanecerá vigorando, normalmente. Glauber não concorda, né? O cara já está todo feliz, já está imaginando o que vai fazer com a multa, com a FGTS, né? Glauber não concorda com o empregador e, considerando o contrato de trabalho rescindido, requer que o mesmo lhe pague as verbas rescisórias devidas. Em relação à situação de Glauber, então, a reconsideração do aviso prévio pelo empregador é possível e independe da concordância do empregado. Não, tá? Eles têm que concordar. Letra A já está errada. Letra B. A aceitação da reconsideração do aviso prévio, dado por uma das partes, é faculdade da outra parte. E, portanto, com a recusa de Glauber, o contrato será extinto ao término do período do aviso prévio, sendo devidas verbas rescisórias. Certíssimo, tá? 3, letra B, está certíssimo. Vamos ver a C. Considerando que o contrato de trabalho dele é por prazo indeterminado, não há que se falar em reconsideração do aviso prévio. Eis que tal possibilidade refere-se aos contratos por prazo determinado. Também está errado. Né? Então, assim, é possível, né? É possível você, digamos assim, foi despedido ali sem justa causa, está cumprindo o aviso. Aí o empregador decide reconsiderar, né? E você também, dependendo, tem interesse de permanecer na empresa, ok, né? Continua trabalhando normalmente, né? É desconsiderado ali o aviso prévio, não vai haver rescisão, ok, tá? Só que é uma faculdade. O empregador pode lhe despedir sem nenhum tipo de motivo, né? Ele não precisa ter uma razão para sua dispensa.
Por isso foi criado o Fundo de Garantia para o Tempo de Serviço, né? Então, assim, ó, o que acontece? O que tem se conversado tanto, se debatido tanto e aparece tanto na televisão, né? Na televisão agora eles estão batendo forte ali em relação ao valor que o servidor público recebe, né? Que aquele valor não deveria ser isso, que o valor de mercado é um valor muito mais baixo e que o servidor público tem que ganhar menos. O salário, é claro, já teve momentos e momentos, né? Então, já houve momentos onde algumas pessoas diziam que não valia a pena trabalhar como servidor público ou entrar no serviço público, né? A iniciativa privada pagava muito mais, ou talvez continue pagando muito mais, dependendo das áreas de atuação e tudo mais. Só que o serviço público ele foi pensado da seguinte forma, né? A pessoa vai lá, existe um custo muito grande, né? Você tem que fazer o concurso público, né? Constituição de 88 vai dizer, ó, tem que fazer concurso público. Então é feito concurso público, né, tem o edital, tudo mais, é aprovado, daí de aprovado você tem todo um trâmite burocrático, aí ele ingressou. É diferente da iniciativa privada que você contrata, amanhã olha para a cara, manda embora, depois vem outro, depois ou chama três para depois, né, quando vencer ele, a experiência fica com um só. É diferente. A ideia do servidor público é que a pessoa tenha uma remuneração condizente, que ele continue se aperfeiçoando, mas que ele não fique pulando de galho em galho. Você quer ter um profissional, né, capacitado, extremamente habilidoso. Por isso que você tem, né, a questão da estabilidade, né? Tem um estágio probatório e a estabilidade do servidor público. Para quê? E é o que geralmente acaba encantando, né? Quem, digamos, foi mandado embora e depois não conseguiu recolocação. Em relação ao funcionário, né, da iniciativa privada, para que ele não sentisse o impacto de uma forma tão forte, né, surgiu a ideia do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Então, não é descontado do empregado, vocês sabem, a gente já fez algumas contas, né? 8% é destinado para esse fundo, e no momento que o empregador disser assim, ó, cara, acordei com a pá virada, não quero mais que você trabalhe na minha empresa. Ele pode fazer? Pode, né? Basta ele depositar a multa, né, sobre o saldo que ele tem no FGTS, lá que foi depositado ao longo dos meses, deposita a multa e tchau. Precisa ter alguma justificativa? Não. Acordou com a pá virada, olhou, falou assim, já passei por coisas nessa vida, né? Graças a Deus não era comigo, mas já passei por situações onde a pessoa falou assim, Rafael, eu acho que eu vou despedir no fulano de tal. Por quê? Eu passei, ele não sorriu, assim, quando eu estava passando, eu disse bom dia, ele disse bom dia meio xoxo, assim, eu acho que devia mandar embora, vou mandar ele embora, né? Então, assim, pode mandar embora? Pode. Precisa justificar que foi porque não sorriu? Não, né? Por isso que daí tem a ideia do FGTS. Beleza. Agora, sem justa causa, né, professor? Sem causa, né? A não ser que seja um caso que daí você, né, tenha motivos e despeça por justa causa. Mas o que eu queria sair um pouco do assunto é o seguinte: da mesma forma que o empregador pode dizer assim, não me interessa mais, o empregado também pode fazer isso, e da mesma forma que o empregador pode dizer assim, putz, me arrependi, pô, o cara é um baita funcionário, tipo, ele mandou o funcionário embora, o funcionário está cumprindo o aviso, né? O aviso é trabalhado, não é indenizado, o funcionário está cumprindo o aviso, ou pode ser indenizado, né? Mas tá naquele período do aviso. Aí o que acontece? Ele olha e fala assim, putz, é difícil conseguir um funcionário tão bom quanto esse que eu tenho. Ele fala assim, olha, me arrependi, né? Se o empregado quiser continuar na empresa, beleza. Agora, se o empregado disser assim, cara, não me interessa mais, já estou contando com esse meu dinheiro do FGTS para fazer outra coisa, não, ele, digamos assim, ele não permanece na empresa, tá? Beleza, a ideia da reconsideração, né? Aí aqui, a reconsideração do aviso é possível e caracteriza ato unilateral. Não, né? Então, 3 ficou a letra B. Vamos para a questão de número 4. 4. A empresa C deu aviso para a empregada Laura. Porém, antes do término do referido aviso, a empresa reconsiderou o aviso. Deixa eu só pegar aqui e voltar. Beleza. Vamos voltar lá em cima. E Laura aceitou.
né? Neste caso, de acordo com a consolidação das leis do trabalho, o contrato de Laura. Então, aqui a ideia é de entender o que vai acontecer, né? E que é o que a gente estava conversando. Nesse caso, ele continuará a vigorar como se o aviso prévio não tivesse sido dado, tá? Essa é a lógica. Então, o empregador reconsiderou, o empregado aceitou, é como se não tivesse sido dado aviso prévio, tá? 4, letra D. Questão 5. 5 diz assim, ó. Marta, Carla e Camila eram empregadas da empresa Y. Marta requereu a rescisão do contrato de trabalho, cumprindo o período de aviso prévio. Então, a Marta pediu, né, para sair, né? Cumprindo o período de aviso prévio. Carla teve seu contrato de trabalho rescindido sem justa causa, sendo que seu aviso prévio foi indenizado. E Camila teve também seu contrato extinto sem justa causa. Tudo sem justa causa, só que a primeira pediu a conta, né? Mas seu aviso prévio foi trabalhado. Nesses casos, conforme súmula do TST, o pagamento relativo ao período do aviso prévio está sujeito à contribuição para o FGTS na rescisão de quem? Né? Então, já adiantando para vocês, todos os casos ali vai ter a contribuição para o FGTS ali sobre o aviso prévio. Então, 5, letra D. Beleza? Essa questão, quanto a outra questão, acho que é a próxima ou a depois, eu falei que algumas questões eu até queria trazer até para vocês saberem, né? Talvez se o material ali, a apostila não constava. Questão 7. Questão 6. Questão 6 diz assim, ó. De acordo com o entendimento simulado do TST, a contribuição para o fundo de garantia do tempo de serviço incide sobre a remuneração devida ao empregado, né? Então, sobre que valor que incide? Aqui a gente já consegue eliminar boa parte das questões, das respostas, perdão. Por quê? Porque a gente já sabe que o percentual da FGTS é de 8%, tá? Então, ele bota assim, ó, na proporção de 11, de 12 e de 7. Então, a gente já sabe, né, que a letra E não é, que a letra D não é e que a letra C também não é, né? Então, agora o questionamento é, o FGTS, ele vai incidir sobre as horas extras e sobre os adicionais, ou ele não vai incidir sobre as horas extras, né? A resposta é, né, de acordo com o entendimento do TST, né, o fundo de garantia vai incidir sobre a remuneração mensal devida ao empregado, né, inclusive em relação aos adicionais eventuais, inclusive em relação às horas extras, tá? 6, a resposta é a letra B de bola, tá? Bem legal, né? Bem tranquilo. Como a gente trabalhou sobre o assunto, eu tenho certeza que o pessoal, né, tá saindo super bem, entendeu bem o assunto. Questão 7. Questão 7 diz assim, ó, o FGTS, né? Essa aqui foi uma questão que eu quis trazer para vocês pelo seguinte. Primeiro que eu já quero trazer a resposta. Isso aqui eu comentei na aula passada, na verdade, né? Essa aqui eu até dei a resposta. A resposta da 7 é a letra A. Eu não queria que aparecesse. Ah, agora deu. O FGTS, ele é depositado durante o período em que o empregado está licenciado em virtude de ter sofrido acidente de trabalho. Isso aqui foi uma questão que eu comentei na aula passada, e quando eu vi a questão, eu pensei, vou fazer questão de trazer a questão, né, para comentar com vocês e até para trazer o exemplo. Na aula passada, eu acho que eu cheguei a trazer o exemplo. O que aconteceu? Existe a distinção, né, entre o auxílio-doença e um acidente de trabalho. Então, no acidente de trabalho, a empresa fica pagando FGTS. E se não foi um acidente de trabalho e ela tinha uma outra questão de saúde que não tem nada a ver, não é acidente de trabalho, você não vai ter a preocupação com FGTS. Por isso, né, isso sem falar a questão do aumento ali do risco do acidente no ambiente de trabalho e tudo mais, né? Mas por isso que, né, é do interesse, dependendo da empresa, que seja um auxílio-doença, né? Comentei com vocês na aula passada uma situação que aconteceu, que na hora de ser cadastrado o benefício do INSS foi considerado como acidente de trabalho, mas não era acidente de trabalho.
a empresa, então, ajuizou uma ação, levou anos até que a ação fosse, né, e a empresa necessitou ficar contribuindo para o FGTS. Até que, no final, graças a Deus, então, foi feita a correção, né, só que no momento que foi feita a correção, para vocês terem uma ideia, é claro que não foi tanto tempo, né, mas assim, foram alguns anos, né, nesse tempo a empresa continuou pagando, né, o percentual de 8% sobre o que seria da referente ali à funcionária, e a mulher já tinha até se aposentado, tá? A mulher já tinha até se aposentado daí por invalidez, né? O contrato dela tá suspenso, né? Beleza, ó. O FGTS, né? Daí aqui tem outras respostas ali, mas o que eu queria era justamente, né, a alternativa certa, que eu queria trazer aquele caso para vocês, né? Aí aqui tem outras questões, aqui envolve questão, por exemplo, às vezes tem funcionário, por exemplo, ele trabalha, tem o caso, por exemplo, de um secretário do município, esse secretário do município, ele era seletista, né? Então ele aqui, ó, ele não é ele é contratado, então não é assegurado ao empregado público contratado sem concurso público que lhe seja reconhecido o direito de percepção dos salários pela Justiça do Trabalho. Então está equivocado, né? Então assim, não é recolhido nos contratos de aprendizagem. A gente viu que a alíquota do FGTS é 2% no contrato de aprendizagem, então é recolhido, né? E aqui a outra diz, em caso de despedida do empregado por força maior reconhecida pelo Justiça do Trabalho, não sofre incidência de multa, né? Aí ali tem alguns questionamentos. Aliás, existe um artigo da CLT que trata, né, a situação onde o governo, ou, né, ou o município, ou o estado, ou a União, decide que o seu estabelecimento, por alguma razão, ele não pode estar operando, né, que caberia, então, pagar, né, os funcionários e todos os gastos com eles, os gastos da empresa, né, isso devia ser incumbência de quem decidiu ou quem determinou que a sua empresa não estivesse operando. Aí, beleza, tá claro lá, né? Aí outro dia eu estava olhando, até por causa das aulas de vocês, e um outro questionamento, aí apareceu uma situação, né, uma pessoa que publicou um artigo dizendo que, no caso da pandemia não se aplica. Tá, mas então assim, né? Então o governo foi lá e decidiu fechar. Seria uma situação, né? O motivo de força maior, alguma coisa assim. E é bem claro, fala justamente dessa forma na legislação. Aí o cara vai querer dizer contrário à lei, né? Mas enfim, a gente tem passado por algumas situações muito estranhas, né? Assim, não é assegurado ampla defesa, não é assegurado direito de ir e vir, né? Comerciante que sai algemado lá do seu estabelecimento, porque estava com o estabelecimento aberto, o cara diz, não, vou fechar meu estabelecimento. Aí eles pegam, dão uma gravata no comerciante, né? Aí o bandido não acontece nada, mas o comerciante lá, me contaram até que parece que o cara desmaiou. Então tem algumas coisas assim que é fora de tudo que a gente viu num país que a gente tem né, que ele fala que é um Estado de Direito, né? Então, tem que seguir a questão da legalidade. Beleza, 7 é letra A. 8. 8 diz assim, ó. A empresa de calçados Chão Azul rescindiu o contrato. A Maiana Pereira perguntou se eu vou postar essa atividade, né? Maiana, essa atividade ela está postada, só que ela está postada como a data do dia 3. No dia 3 a gente não conseguiu fazer a resolução, a gente está fazendo hoje, e ela consta lá no dia 3 de junho, na data, né? No sala de aula. Tem lá a questão, só o gabarito que não está, dessas primeiras que são de responder. Beleza. Então, retornando aqui a 8. A empresa de calçados Chão Azul Limitada rescindiu o contrato de trabalho com justa causa da empregada Lívia, que estava afastada do emprego, gozando de auxílio-doença previdenciário. Na última perícia médica, Lívia teve alta do INSS, mais transcorridos, 55 dias, ela não retornou ao trabalho e justificou o motivo de... E não justificou, deve ser, né? Ó, e não justificou o motivo de não retornar. Neste caso, de acordo com o entendimento, né, sumulado do TST, né, o que é a resposta? O que acontece?
Vou dizer para vocês que isso aqui é muito, 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 muito mais comum do que vocês imaginam, né? Então, assim, ó, a empresa, ela ficou em auxílio-doença, ok? Ela ficou recebendo o benefício do INSS. Até que chegou um determinado momento que esse benefício não foi mais prorrogado, né? Então, ela teria que voltar para a empresa. O que acontece? A empresa agiu corretamente? Agiu, tá? Ela agiu corretamente, uma vez que a Lívia possuiu o prazo de 30 dias após a cessação do benefício para retornar ao trabalho ou justificar o motivo de não fazer, né? Então, eu tive uma situação recente agora que foi o seguinte: a funcionária relatou para mim, né? Ela foi assim, ó, ela veio no escritório e falou assim: doutor, eu não recebi meu auxílio emergencial. Falei: o que aconteceu? Eu não recebi meu auxílio emergencial e eu dei uma olhada na minha carteira e daí eu verifiquei que eu acho que eu não recebi por causa de um empregador que não aparece a data de saída, ele não registrou na minha carteira de trabalho. Na minha carteira de trabalho tem a entrada, mas não tem a saída. Aí eu falei: tens a carteira? Ela falou: não, doutor, eu vou trazer a carteira no outro dia. Olhem só como é que é a situação. E eu busquei as informações também junto ao INSS, né? Dá para puxar o extrato aqui nisso. O que eu... Na verdade, foi assim, ó, não datas, né? Mas digamos que ela ficou desde 2012, 2013 até 2018 em auxílio doente, tá? Ela ficou desde 2013. Então, assim, ela trabalhava na empresa, né? Aí ela não trabalhava com, na verdade, numa, enfim, trabalhava numa empresa, né? E daí ela requereu o auxílio doença. O auxílio doença dela foi deferido e ela ficou afastada. Ela imaginou que ela nunca mais ia voltar, né? Mas o INSS, ela tem aquelas perícias assim bem legais, né? E que o cara entra de maca e o perito diz assim: não, pode sair andando que tu tá 100%, cara. Corre, pode correr, sai correndo daqui, né? Tipo assim, para demonstrar que o cara tá bem, né? E o cara não, a pessoa não tá, né? Acontece, infelizmente, né, em alguns casos. Não aqui na nossa região, em outras localidades, né? Em outros países, né? E em 2018 cessou, final de 2018 cessou o benefício dela. Ela teria que fazer o quê? Né, o contrato dela estava suspenso, ela teria que voltar no empregador e dizer assim: ó, o meu benefício, né, não foi mais deferido, estou voltando aqui para a empresa. Na verdade, é como se ela tivesse abandonado, né, o emprego, então ele vai despedir ela, né? E em relação ao auxílio emergencial, o que eu constatei foi o seguinte: que lá na forma de pagamento, que eu nem ia comentar, enfim, é que ela era doméstica. Ela era doméstica, mas eles tinham feito a carteira de trabalho registrada. E no extrato CNIS dela aparecia as contribuições. E aparecia como, não aparecia, tipo, não tem a carteira digitalizada, mas não ficou nada em aberto. E ela não recebeu, não por esse motivo, é porque tinha um outro vínculo que a rescisão foi muito recente. E quando ela foi pedir o auxílio emergencial do governo, ele puxou o vínculo como se o vínculo tivesse ativo, né? E ela estava no finalzinho, e foi por isso que não deu certo, né? Aí foi orientado a ela buscar lá o empregador antigo, né, para justamente, né, fazer as anotações ali na carteira, mas se não fizer a baixa na carteira, de qualquer forma, tem muitos casos, até já adiantando, tem muitos casos assim, que daí o que acontece? O servidor do INSS, ele vê a carteira não tem data de saída, só que ele tem as contribuições, então ele sabe que a data vai ser no máximo até aqui onde tem as contribuições, né? Tá, professor, tem casos diferentes? Tem muitos casos diferentes, né? A empresa faz o registro, né? Casos mais antigos, assim, empresas mais antigas. Aí o INSS não tem informação nenhuma. Aí tá lá a data de entrada, bota que ele entrou em férias e tudo mais, tudo carimbado. Só que a empresa nunca enviou essas informações para o INSS, nunca pagou as contribuições, tá? O empregado se aposenta, ou o segurado se aposenta com isso, se aposenta, tá? É dever da Previdência ou da autarquia, né, fazer a fiscalização, tá? Não é dever do segurado ter que sair que nem um maluco lá obrigando o empregador a contribuir, né? Aliás, até recentemente dei uma olhada numa outra documentação e vi que meu, né, enfim,
né? Às vezes acontece, né? FGTS não entrar, aí já pensei no INSS também, né? Beleza. Ó, 9. Diana frequentemente chegava atrasada no início de sua jornada. Aliás, a 8 a gente viu, né? A 8 é a letra B, tá? Agiu corretamente, a empresa agiu corretamente, uma vez que Lívia tinha 30 dias para retornar. 9. Diana frequentemente chegava atrasada no início de sua jornada de trabalho. Atingia produção bem inferior àquela realizada pelos colegas de sua equipe, além de apresentar um número elevado de faltas injustificadas. Por tais razões, a empregada foi advertida verbalmente e por escrito, além de receber a suspensão. Então, ela foi trilhando, né, todo um caminho, desde a advertência, né, verbal, por escrito, suspensão, né? Aí diz assim, ó, na situação apresentada, Diana cometeu falta grave, que ensejaria dispensa por justa causa na modalidade B. Aqui é só para trocar uma ideia com vocês, qual que seria o motivo da justa causa, né? A gente viu na aula passada, eu abri a CLT pelo site do Planalto, e a gente viu ali quais são os casos, né? Incontinência de conduta, está relacionado, né, a questão, ali um impulso sexual, né, entrar em sites, alguma coisa a ver, né? Incontinência de conduta, ato de insubordinação também não, né? Ato de indisciplina, ato de improbidade é furtar dinheiro, né? Furto, roubo, né? Então, é desídia, né? É um desleixo, desídia no desempenho das suas funções, tá? Esse é o motivo da justa causa dela, tá? Não foi um ato de insubordinação, ela não respondeu, ela não, né? Ou indisciplina, tá? Questão de número 10. Eu só não me recordo se a 10 a gente chegou a resolver em aula ou não, mas vou corrigir então com vocês, tá? Eu acho que 10 a gente corrigiu, né? A questão de 10 a 13, eu fiz o seguinte, de 10 a 13 são questões que envolvem, né, o cálculo das verbas rescisórias. Então, aqui é um caso, né, uma demissão. Qual que é o objetivo do exercício? Os exercícios do número 10 até o número 13, eu trouxe para que vocês justamente verificassem. Depois eu passo a resposta da 1 e da 2, tá? Hoje eu vejo, ó, da 1 é a letra A e da questão 2 é a letra B. 1 é a letra A, 2 é a letra B. As questões do número 10 a 13, eu fiz da seguinte forma. O objetivo era justamente a gente verificar o impacto que seria, né, entre uma demissão sem justa causa e por justa causa. Por exemplo, a 12 e a 13, a distinção é justamente, né, sem justa causa e a 13 com justa causa. E vamos lá. Então, eu comentei para vocês, na aula passada a gente até colocou o link no chat ali para acessar, né? Então, aqui é um caso, ó, demissão sem justa causa após um ano, ou seja, após um ano, né, ela já tem direito a férias ali vencidas, né, ou tem que ver se, né, se gozou ou não gozou das férias, mas aqui ele traz até que as férias têm férias vencidas para receber, né, admissão 2 de 7 de 2018 e aviso de dispensa 7 de 10 de 2019. A baixa na CTPS 9 de 11 de 2019. Eu não exigi que vocês fizessem, mas aqui foi um cuidado que eu tive, que era o tempo dela de trabalho para que o aviso fechasse com o tempo necessário, né, que ela teria de aviso prévio, tá? Então, o aviso foi trabalhado, considerei como se ela estivesse recebendo ali, né, normalmente, e só tivesse lá o saldo do salário, tá? Férias vencidas, sem dependentes. No sistema, ele faz o questionamento, né? A gente na aula passada a gente fez, e daí ele pergunta, aviso prévio, ele é indenizado, ele é trabalhado, e você vai respondendo. Então, eu trouxe a questão de número 10, né? Ó, do dia 2 de 7 de 2018 até 9 de 11, e daí ele traz, ó, saldo do salário, né? 13º salário, férias, as vencidas e as férias proporcionais. O que que acontece? Lembrando assim, ó, aí o período, né? Como ela entrou 2 do 7, a partir, né, de 2019, ó, 2 de 7 de 2018 a 1 de 7 de 2019, ela tem as férias vencidas. Então, ela tem as férias vencidas, mais um terço constitucional, que é
né, ó, 1/3, né, 2.430 dividido por 3, 810. Além disso, ela tem esse período aqui, ó, do mês 7 de 2019 até 9 de 11. Então, é 7, 8, 9, 10. Por que que não tem 11? Porque o mês 11 só tem 4 dozeavos. Porque o mês 11 ela só teria se ela chegasse até os 15 dias, né? 15 dias ou mais. Aí ela ganha aquele mês, né? Como o período dela foi só até o dia 9, não deu mais de 15 dias aqui, ela só tem 4 dozeavos, tá? Aí, a estimativa do FGTS sobre o saldo do salário, sobre o 13º, né? Aqui, a gente considerou que o 13º, que ela faria jus no final de 2019, ela recebeu, né? O empregador pagou ela no final do ano, direitinho, novembro, dezembro, né? Então, ela só vai ter o 13º, né? Que é o 13º proporcional. Ou seja, de janeiro até 9 de novembro. Como mesmo esquema 9 de novembro, não foi lá para o dia 15, né, mais ali do 15, então ela só tem de janeiro até outubro, só tem 10 dozeavos, ok? Tá? A gente fez pelo programa, aqui depois ele calcula o INSS com base, né, ó, do saldo e do 13º, o imposto de renda e o resumo geral. Esse cálculo eu fiz para vocês também da mesma forma aqui no Excel. Opa, deixa eu botar o Excel para cá. Ó, fiz o cálculo aqui no Excel, tá? Então, eu não automatizei toda a planilha, né? Eu só coloquei assim, são 9 dias aqui, então coloquei ele para jogar o saldo do salário. Então, eu botei as fórmulas, ó. E daí, se vocês apertam F2, vocês conseguem ver, ó, o valor do salário, 2.430 dividido por 30, multiplicado por 9, deu o valor. FGTS é 8% do G2. Então, tem toda a planilha feita, férias vencidas é o valor do salário lá, né? E toda a planilha feita para fazer o cálculo. Então, ele fez todo o cálculo direitinho, né? Coloquei aqui o cálculo em relação ali ao INSS, 13º salário, e cheguei ali nos valores, tá? Aí vamos para outra. Essa aqui eu acho que eu até já tinha resolvido com vocês na aula passada. Vamos para a questão 11. Questão 11 é pedido de demissão sem justa causa após 1 ano, iniciativa do empregado. 2 de janeiro de 2019 até 9 de março de 2020. Então, passou de 1 ano, né? Só que é o empregado que está pedindo, então o aviso é aviso de 30 dias, né? E o que mais? O aviso é trabalhado, então ele vai até 8 de abril de 2020 e ele tem as férias vencidas. E o valor do salário é diferente. Trouxe aqui do material esse relatório, salvei também em PDF, na aula passada eu mostrei para calcular, a gente fez o passo a passo, tá? O saldo do salário, 13º, férias, né? E os valores, ó. Beleza. Aí na planilha do Excel que eu postei para vocês, eu também tenho ele aqui, né? Eu coloquei aqui os valores, botei aqui, só que assim, ó, o que que eu fiz? Eu marquei de vermelho, porque eu não automatizei toda a planilha. Então eu marquei de vermelho aqui a questão dos dias. Ele tinha um saldo de salário, que são esses primeiros 8 dias aqui do mês de abril. Então botei 8 dias, achei o mesmo saldo de salário, né? Férias vencidas é o valor do salário, mais um texto constitucional. Férias proporcionais. Aí das férias proporcionais, o que que é? As férias proporcionais, né? Ele tem ali, ó, entrou até dezembro, ele vai fechar ali o ano, então no comecinho, então ele vai ter, né, férias proporcionais, considerando já o aviso, 3 dozeavos. Aí fez cálculo com 3 dozeavos. Quer ver? Ó, se apertar F2, ele vai mostrar, ó, de onde é que eu peguei os valores, tá? 3 dozeavos e 13º proporcional também 3 dozeavos, tá? Achei o valor. Eu acredito assim, ó, que para melhor compreensão, o ideal o que que é, né? Dá uma baixada na planilha, verifica como é que foi feito os cálculos, refaz os cálculos, se é que vocês já não fizeram, e verifiquem, né? Aí pode ser que surja alguma dúvida ou que a dúvida seja totalmente esclarecida, tá?
Eu fiz questão de trazer aqui no Excel para vocês terem a base de onde é que vieram ali os valores, tá? Aí, questão 12 é uma questão. A questão 12 e a questão 13, elas são... A ideia é que fosse mais ou menos o mesmo cálculo, só que num deles houve uma demissão sem justa causa, e no segundo é o mesmo valor, mesma data, tudo. Né? A diferença é o quê? A diferença é que daí é uma demissão por justa causa. Então, o que, que aconteceria? Se for uma demissão sem justa causa, olha o que, que ele vai receber. Né? E lembrando que daí ele recebe o aviso prévio indenizado, tá? Então, na aula passada, nós conversamos e vimos o seguinte: se o funcionário é despedido sem justa causa, se ele é despedido sem justa causa, o que, que ele recebe? Ele tem direito a sacar todo o saldo do FGTS que ele tem lá acumulado, mas, né, o empregador ele vai ter que pagar uma multa de 40%, então o funcionário não vai aparecer no TRCT, porque ele vai sacar diretamente na caixa, né? Então lá na caixa ele vai sacar tudo que tem na conta dele lá do FGTS e vai aparecer a multa de 40%. Tá? Se ele for mandado embora sem justa causa. Além disso, ele vai receber, né? Se ele tiver férias proporcionais, ele vai receber as férias proporcionais. 13º proporcionais, 13º proporcional. E além disso, receberá também o aviso prévio. Né? O aviso prévio pode ser ou trabalhado, ele vai trabalhar, aí se ele trabalha, o que, que nós comentamos? Se ele trabalha, ele tem direito, né, a uma redução da jornada de trabalho em 2 horas, para justamente ele buscar uma recolocação no mercado, ou ele trabalha com a jornada com o mesmo horário, só que daí aqueles 7 últimos dias lá, ele não precisa ir trabalhar. Por quê? Para justamente ele buscar uma recolocação. Tá? E é isso, né? Vai dar uma diferença bem grande, que nem a gente vai olhar agora no PDF e até no Excel, né? Que é o aviso, ele tem o direito de sacar o FGTS, né? Se o funcionário também pede a conta, ele também não vai ter direito a sacar o FGTS, né? O FGTS é depositado, beleza, né? Tipo assim, é pago ali o valor do saldo, tudo, só que ele, sem multa, óbvio, né? Mas ele não consegue sacar esse valor do FGTS. Por isso, né, só relembrando, por isso que na aula passada a gente comentou o que acontecia e o que a reforma trabalhista trouxe. A reforma trabalhista, ela trouxe a possibilidade de algo chamado, né, do empregador e empregado em comum acordo decidirem pelo término, né? O empregado diz assim, não quero mais trabalhar na empresa, o empregador fala, não, beleza, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo. Nesse acordo, o que acontece? A empresa paga metade da multa, em vez de 40%, pagaria 20%, e o empregado, ele consegue, né, sacar, só que ele não vai sacar todo o FGTS também, ele vai sacar 80% do FGTS e vai pegar a metade lá da multa, tá? O pessoal vai dizer, vai pagar 20%, ele vai quase sacar como se não tivesse a multa, né? Isso, né? Isso vocês vão ver ainda no dia de hoje, com frequência, as pessoas comentando, porque eu vejo porque no escritório as pessoas comentam, né? E quando a pessoa comenta, fala assim, olha, que tipo de acordo que é? Né? Porque o acordo que existia antigamente, que não existe, tá? É uma burla à legislação, é ilegal, era assim, o empregador despedia sem justa causa, não era verdade. Por quê? Porque o empregado, ele conversava com o empregador, né? E convencia lá o empregador, olha, preciso de uma ajuda. Aí o empregador pensava assim, quer saber? Se ele quer ir embora, vou mandar ele embora, melhor do que eu me incomodar com uma trabalhista. Às vezes se incomodava igual, tá? Mas beleza. Ele fazia como se fosse uma demissão imotivada, né? Pagava tudo isso que a gente falou, aviso prévio, depositava a multa, férias proporcionais, 13º proporcionais, e ainda o empregado ia com a documentação e buscava o seguro-desemprego, que a gente falou também no assunto da nossa aula passada. Ele recebia o seguro-desemprego, né? E se depender,
vocês já devem ter passado por isso também na contabilidade, que é o caso do empregado que se recusa a trazer a carteira, né? Hoje em dia, com esse social mudou muita coisa, né? Mas o empregado diz assim: não, o senhor não me registra agora porque eu ainda estou recebendo seguro-desemprego. Deixa acabar meu seguro-desemprego, aí depois o senhor me registra. Já viram isso no escritório? Alguém já comentou? Ou que antigamente acontecia? Eu tive uma pessoa que... Sim, a Daiane disse que sim. Eu tive uma pessoa que agora falou: oh, o empregador não me registrou. Aí o empregador disse assim: eu não registrei porque o cara estava recebendo seguro-desemprego, ele que disse que não queria ser registrado, né? Que rolo. Beleza. Vamos então mostrar a resolução da questão 12 e da questão 13, tá? Questão 12. Lembrando que essas questões aqui, esse resultado, o gabarito, eu postei lá para vocês, ó. Então, ó, ele recebia 2.500, tá? O que ele vai ter? Ele vai ter o saldo do salário, 333,33. Demitido por justa causa, ele também vai ter o 333,33, tá? Mas olhem só, ele tem aviso prévio indenizado, 2.500, né? 13º salário sobre aviso, né? Férias sobre o aviso, 13º salário aqui, né? Proporcional, né? Férias proporcionais, tá? Então, assim, ó, nesse caso aqui, uma pessoa que trabalhou recebendo um salário de 2.500, de 4/11/2019 até 4 de março, teve admissão sem justa causa e o aviso foi indenizado. Ele teve, né, das verbas rescisórias, 4.847. Aqui, eu botei que o FGTS não tinha sido depositado, porque eu não calculei mês a mês, né? Então, ele traz uma prévia e lá na planilha eu joguei essa prévia também para a gente pegar o cálculo da multa, tá? Aí, teria menos 780, tá? Mas ele vai ter 4.847, mais a multa de 422, e aqui eu tenho algumas deduções de INSS, né? E imposto de renda não tem ali pelos valores, tá? Beleza. Olhem só, ó, no total aqui, ó. Olhem só que é claro que está considerando a estimativa do FGTS com 780 a mais, tá? Olhem só agora a diferença dele ser despedido por justa causa. Mesmo caso, só que despedido por justa causa. Ele recebe o saldo do salário, né? E, professor, e o aviso prévio? Férias proporcionais? 13º proporcional? Né? Então, assim, ó, é claro, né? Vai ser depositado FGTS, só que não vai ter a multa, né? E ali, aquele valor aqui, a gente está considerando como se não tivesse calculado, porque eu botei para ele fazer o cálculo da multa direitinho para aparecer, né? Mas aqui ele vai, como se fosse, sei lá, vamos pegar 6.270 e não considerar esse FGTS aqui. Mas desse valor aqui para 308,33, né? Uma diferença grande. E às vezes, né? Não sei, às vezes o empregado, quem trabalha com advogados que trabalham com assessoria para as empresas, assessoria trabalhista, eles vão justamente municiar, né, a empresa para quê? Para que digamos, num determinado momento, né, onde o funcionário vai ser despedido, ao invés de eles pagarem isso aqui, ó, eles vão pagar isso aqui, tá? Professor, pode dar um exemplo? Posso. Teve uma pessoa que recentemente, né, ele falou assim: Rafael, comecei a receber umas advertências. O que será, né? Falei, me conta o que aconteceu. O que a empresa está fazendo? Não é que ela está dando advertência por dar. Ela está fazendo todo um histórico, né? É claro, também tem que comentar o seguinte para vocês. Você não precisa fazer tipo um degrauzinho, né? Advertência verbal, por escrito, suspensão, até chegar na justa causa, né? Ato de improbidade, a pessoa está roubando dinheiro, o cara vai ser mandado por justa causa na hora, né? Você não vai precisar. Só que, é claro, é importante que você tenha provas. Por quê? Porque o empregado, quando ele vai para o escritório de advocacia, a conversa muitas vezes muda. Às vezes não, às vezes sim, né? Então, já atendi diversos clientes, eu tenho clientes que realmente a justa causa
não era devida. Comentei com vocês uma situação, né? Assistam os vídeos anteriores, vocês vão ver uma situação ali que foi dada a justa causa, a gente conseguiu a reversão, deu uma diferença bem grande para ele, né? Sacar FGTS e tudo mais, que ele não tinha nem sacado, receber ali a multa, né? E em outros casos, o cliente fala assim, ó, fui mandado embora injustamente e o cliente me mandou embora, aí o empregador me mandou embora por justa causa. Ok. Quando você vai verificar, ele fala assim, o que o senhor tem de documento? Aí ele vem com, ele já vem preparado, ele vem com as folhas de pagamento, tudo certinho, né, para agilizar, o cara que é organizado. Aí ele vem e junto com a papelada, eu já vi assim, do cara vir com um monte de advertência, assim, aí tu olha assim, olha, o que é isso aqui? Aí tu pergunta, vai conversando. Aí dependendo do caso, você, né, entrega para o cliente e fala, olha, infelizmente, pelo que a gente está vendo aqui, posso analisar a questão dos valores, mas a justa causa aqui, né, tinha desídia do empregado, o empregado estava pouco se lixando, porque infelizmente acontece o seguinte no país, o empregado, na grande maioria das vezes o cara está desesperado atrás de dinheiro, e o cara não sabe de onde é que ele vai arrumar dinheiro, as contas começam a crescer, o cartão de crédito começa a vir, e o cara já está sonhando com FGTS, né, o cara está sonhando com FGTS, daí o cara faz assim, ó, ele tenta convencer o empregador não manda embora, o empregador não manda. Aí ele começa a ser totalmente atrapalhado, fazer bobagem, entregar a mercadoria, manda a mercadoria para o local errado, né? Tudo para o empregador encher o saco e mandar o empregado embora sem justa causa. Mas atualmente o empregador bem preparado manda ele embora por justa causa. E daí ele fica triste, né? O empregado, aí ele percebe a mancada que ele fez, né? Senhores, a respeito, então, daí as contas eu também trouxe aqui no Excel, ó, os valores aqui no Excel, né? Questão 12 e questão 13, tá? Essas questões, elas estão todas lá no sala de aula. Será que eu alterei alguma coisa? Vou botar não salvar. Essas questões, elas estão todas aqui no sala de aula, ó, com a data do dia 3 de junho de 2020, tá? Botei, ó, a nossa aula, assim, o assunto, né, uma apostila, a nossa apresentação, o exercício em Word, a resolução em Excel que eu mostrei para vocês e as 4 questões aqui resolvidas, tá bom? Nesse momento agora, a gente concluiu, então, né, o que ficou pendente da nossa aula do dia 3, né? Vamos para o nosso intervalo. Vou deixar, a gente tem alguns minutinhos, até vou pedir para que vocês, né, quem não teve a oportunidade, dá uma olhadinha, baixa a planilha do Excel, verifica, confere ali os resultados, se ficou alguma pendência, eu vou ficar aqui disponível no horário do intervalo para responder alguma dúvida, e daí, retornando do intervalo, né, vamos trabalhar, então, a questão da folha de pagamento, tá? Trouxe uma questão de folha de pagamento, vou mostrar como é que vai ser, então, depois do intervalo, tá bom? Bom intervalo para vocês. Aproveitem esses minutinhos que tem para dar uma olhada ali no material, qualquer dúvida. 8h30 a gente retorna daí para fazer ali o cálculo da folha de pagamento, tá bom? Um abraço e até depois.